Maria, ó, Magazine, Mhm. Newsstand, né? Que é Hello, estante de hello, notícias. hello. Hello, teacher. How are you? Hi, I'm I'm fine. fine. Estamos aqui, estamos Hello, having, Diana. Hi, we, teacher. Hi, We guys. are, we are. we are word homework, não, como Comparing homework. compare homework. Very good, very good. Post office, teacher, Café. Remember, coffee is the drink. drink. Café is the little restaurant. Café is the little restaurant. Coffee is the drink. Café Yes. is the little restaurant, okay? Okay. Okay. Café. 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 That's right. And Diana, how are you? I'm tired. And you? I'm okay. Very, Diana. very tired. Tired? Tired. Perfect. Tired. Yes. Oh, Tired. Eu não estou conseguindo Tired. falar direito. Tired. 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 That's right. Very, very tired. Oh, I'm sorry, Diana. How can I say, torcendo para o semestre acabar. I wish for the semester to finish. For the semester finish. Eu quero férias. I want Bahamas, em algum lugar assim muito chique. I want vacation. Quero ficar num lugar sem fazer nada, só sendo servida, e aí eu caí na realidade. Hello, Maria Clara. Hello, teacher. Are you okay? Yes. Very good. Diana, is it cold in Pirinópolis? So, because I'm system immunologic. The immunological system? Immunological system down. Yes. Down? Yes. Down. Because you are tired. Yes. Yes. Because you're tired. That's right. Very good, teacher. How can I say? Como você adivinhou isso? How did you guess? How did you guess? How did you guess? Yes. Como adivinhou isso? Significa Yes. isso? How did you guess? Yes. Yes, eu não anotei, ó. Eu tenho algumas anotações. Here, let me show to you. O que eu fiz, teacher? The expression. Como é que você adivinhou isso? How did you guess? I saw. Wow. Very good, Cristiano. Making notes is excellent. Excellent, Eu vou ter uma tradução só de bobagem, que eu não ia pôr não, mas para facilitar, mas eu estou escrevendo esse trem todo dia aí. How did you guess? Guess. Ué, a marca de calça Guess é por isso, Guess. Yes, that's right. Very good. Very good association. This is Guess. Eu não tenho esse Guess aqui. Guess significa adivinhar. Yes. Tem outra palavra que significa adivinhar? You could say, how can you tell? Adivinhar não. Encontrar não é, não tem nada a ver. And you tell. But this is different. How can you tell is como é que você soube? Como é que você soube? How did you tell? How can you tell? How did you guess is only adivinhar. Fran, cadê a Fran? Francisca is here. Francisca, Hello. say hello to everybody, Francisca. You are very silent today. Eu mandei um zap para ela aqui com a carinha para ela.
Francisca is silent today, isn't she? Teacher, eu tenho que Theo. descobrir como é que é meu método para aprender inglês, as palavras, aprender o som, falar o som. Eu ainda não descobri. Eu vou ver se nas férias eu faço isso. Fran, sabe? O Duolingo não está te ajudando, Francisca? Olha, How are you? Oi, tia. Licença, Maria. Oi, Oi, Berta. Oi, tia. Okay. Hello, Maria Luisa. Hello, Arthur. Hi, teacher. Fran, get hello. get the example of people. Get the example of people. And from the example, you think of ideas. Vamos conversar agora rapidinho de como que cada um estuda. Isso vai ajudar os outros. Isso. Em português. Cristiano, você está mostrando já o que você faz. Que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo, porque assim, eu estou com dificuldade ainda de falar, né? Aí a minha esposa, que ela é professora, aí ela falou assim, Cris, faz um teste, pega isso de escrever, né? Que eu estou escrevendo, verbos, os principais, né? Os mais usados, mas ela pediu para eu começar agora, eu vou começar nas férias, o alfabeto, que é o que a senhora fala. Que nem a alfabetização de criança, eles fazem pelo som, né? É uma das coisas, né? Tem outras formas, mas é pelo som. Aí eu vou ver se eu começo. A parte de memorizar, eu estou fazendo escrevendo. Eu preciso escrever, ler, vista, ver e escrever. Isso me ajuda a memorizar. Isso diariamente eu estou começando a fazer assim, né? E agora de falar, que eu tenho muita dificuldade, que às vezes eu até lembro alguma palavra ou outra que eu ainda esqueço, mas de dizer eu vou começar a estudar o alfabeto esse julho, eu quero pegar todo dia as letras do alfabeto e falar só o som. Aí o Duolingo tem lá de cada letra do alfabeto, né, o som. Então eu quero pegar e ficar repetindo, repetir o A, aí ficar repetindo. Eu vou fazer por repetição. Ok. Tipo meio doidinho mesmo, vou ficar repetindo, vai parecer uma coisa, mas eu vou ficar repetindo para eu poder começar a pegar pelo som. Mas o que está me ajudando um pouco é a memorização diária, escrever. E o Duolingo nesse sentido só. Ok. Maria Clara, how do you study? Assim, eu preciso me empenhar mais no inglês. Eu preciso me empenhar mais. Que eu estudo por aqui somente na escola e praticamente todas as séries que eu assisto é em inglês e escuto muita música em inglês e depois tradução para assimilar. E na escola está mais ou menos no mesmo nível? Está abaixo, está acima? Abaixo. Já foi mais difícil, agora tá abaixo. Está abaixo, ok. Maria Luisa, and you, how do you study? Às vezes, tipo, quando eu tô com dificuldade, eu reassisto a aula gravada já. E, tipo, durante a aula, o que eu senti que eu tava com dúvida, o que eu preciso memorizar, eu escrevo. Mas, e você ultimamente, pergunta muito também, Maria Luisa, isso é muito bom. sim. Aí, geralmente, quando eu pergunto, aí eu escrevo o que a senhora responde. Mas, ultimamente, eu dei uma desleixada, porque tá perto do país e eu não tô conseguindo separar o tempo dos estudos. Sim. Mas eu também assisto, tudo que eu assisto em inglês e eu só ouço música em inglês. Aí eu sempre pesquiso a tradução e a letra. Ok. Diana, what about you? Ultimamente a Diana não está estudando. Não, mas eu tenho escutado música em inglês e visto minisséries e seriados em inglês também, coloco ali a fala em inglês, às vezes eu coloco a tradução, a legenda em português, e às vezes coloco a legenda em inglês e a fala em inglês.
Sim. Nas férias eu quero conseguir fazer etiquetas e colocar na minha casa para eu, tipo, todo dia ficar vendo as palavras em inglês na minha cabecinha e entrando, que isso é uma outra professora tinha ensinado esse método para gente, né? Sim, excelente. E Excelente. passar os aplicativos para inglês, que eu às vezes passo e tomo uma peia também, assim, porque aí tem que esforçar, né, para entender o que o aplicativo está falando em inglês. Mas se quiser aprender vocabulário de casa, é excelente essa ideia de fazer as etiquetinhas e colocar door, cup, glass, water, etc. Vai andando pela casa e colocando etiqueta, ou no quarto, começa no quarto. Excelente ideia. Very good. Vai ficar linda a minha casa. Vai ficar maravilhoso. Se você for fazer uma, se quiser fazer uma cópia para mim, eu busco por você. Você busca? Você quer me pagar quanto? Eu estou trabalhando muito voluntariamente, só que agora eu estou pedindo. Inteligente. Como é pagar the get. Pegar, não, pegar. Pagar é. Como é que é mesmo? Essa Pay. 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 Uma coisa que eu fiz, Cristiano, na época dos verbos que eu preciso voltar, eu tinha um livro que no final tinha esses verbos, os regulares e irregulares, né? Eram acho que 3, 4 páginas. Eu ficava todo dia lendo, todo dia eu ficava lendo, assim. Eu preciso, alguns eu lembro de ter feito isso assim, ó, por um mês, eu acho. Todo dia eu lia. You, Francisca, how do you study? Eu preciso compreender, né? Eu preciso escrever, compreender para poder internalizar. E a repetição também. Outra coisa, Francisca, que eu noto que tua compreensão tem que ser em português. Será? Você precisa de uma compreensão em português. Você tem que tentar mudar isso, de tentar entender pelo contexto, sem entender exatamente. E você ficar tranquila com isso. Fica tranquila com isso. Posso dar uma sugestão para ela? Pode, please. Do pouco que eu observo como psychologist, eu acho que você ficar ouvindo, colocar áudios lentos, vai te ajudar a compreender melhor, Francisca. Sabe? Se você for no... não sei se do Duolingo tem como a gente reduzir a velocidade, mas eu sei que pelo YouTube tem. Então, você colocar bem lento para você ouvir várias vezes aquela palavra, aquela frase, eu acho que isso vai te ajudar, do que eu percebo um pouco da sua personalidade. Em Duolingo tem algumas coisas que você pode colocar slow or fast. E aí coloca slow para poder escutar várias vezes. Arthur, how do you study, Arthur? One moment. Grata, viu? Grata. Thank you. Great ideas. Tá vendo, Francisca? Muitas ideias. Great ideas. How do you study English, Arthur? É mais tipo, a ordem certa de colocar as coisas. Por exemplo, às vezes o passado, o presente, ou o futuro, confunde um pouco. É que às vezes, tipo, em tal frase fica de um jeito, em outra frase alguma palavra fica de outro. É mais essas coisinhas assim. Então, tipo, você vai prestando gramatical atenção, que fala? Você vai prestando atenção na ordem, nas estruturas. Okay. Very good, very good, very good. Francisca and everybody, open your books to page 89 and 90. 89 and 90. 89 and 90. É isso aí. As on your scratch. Eu copiei daí. Copy. Ok? 89 and 90, acharam?
Yes. Okay. Now, Diana, look, back of the book, 89 and 90. Yes, back of the book, 89 and 90. Okay, Diana found it? Okay. Eu copiei daí. Okay, here, page 89, Phonetic symbols. We have as in pen, B as in big, O as in T, okay? We have pronunciation. Consonants and vowels, the pronunciation. Consonants and vowels. We have the pronunciation here. U as in you, O, A as in sun. Okay, so we have pronunciation symbols there. And Diana, you were saying the verbs. They are here. The verbs are here. This is for the basic. We have one page of verbs. Be, become, begin. Yeah. Present, past participle. Ainda não chegamos ao uso do past participle, mas está aqui. Então, querendo, está tudo no livro. Teacher, oh my God, eu não sabia. Eu copiei daí, hein, Titi? Essa minha lista, eu estou copiando dessa, eu comecei por aí. Ok. Está aqui. É uma referência. Se faz vocês tranquilos ir lá, repetir muitas vezes, memorizar isso, está ótimo. É aquilo que deixa vocês bem tranquilos em fazer. Então, está aqui também. Eu achei legal essa lista, Titi, porque, por exemplo, tem variação que eu não fazia ideia. Por exemplo, olha lá, o próprio TEL, que a senhora usou, tio, né? Tio, né? Till, yes. Aí você vê, told. Eu não fazia ideia que essa palavra tinha a ver uma com a outra. Com tell. Swing, Told. né? Você vê que o participo é swam, né? Swim, swam, swam. Swam. Então, quando eu ver a palavra da próxima vez, eu já sei que ela lembra. Still. O sit, sentar. Eu sabia sit porque eu lembro de cachorro. Mas sat, eu achava que era... É bom, mas não fica triste se você não conseguir lembrar essa lista toda. No problem. Mas eu quero gravar ela. A senhora está falando 1.700 palavras, né? Pode inglês, colocar né? como meta que você consegue. Claro que sim. Claro que sim. Se eu chegar a 1.700 palavras, 171 mil palavras, né? Então, 171 mil palavras. chegar umas 10 mil aí já tô Não, eu poderoso. estava falando da lista de verbos regulares, Claro, mas aí já 170 mil palavras fica por sua conta. Essa de verbo regular aqui é muita coisa. Se eu gravar isso aqui, eu já estou feliz. Eu acho que nem os nativos usam as 171 mil. Pois é. Teacher, please. Yes, friend. Essa palavra 44, mole. Como é que esse símbolo do N, o seu contrário, R? Como é que eu falo isso? Aí. Então, você já lembra como é que pronuncia a palavra pássaro em inglês? Bird. Aqui estão usadas as palavras que estão normalmente nos livros de inglês, etc. Então, bird. Você gosta de ouvir música em inglês, Francisca? Então, Francisca. Você gosta de ouvir música em inglês? Eu gosto de música em português.
Então passa a gostar. Você gosta de Beatles? Amo Beatles. Beatles é legal Cat de aprender Stevens. as palavras. São fáceis Cat assim também. Stevens. Amo Cat Stevens. Cat Stevens, ótimo. Cat Steven também é bom, porque tem um tipo, tem um ritmo. Dos Beatles é mais fácil para aprender. Cat Steven também, deixa eu ver. Tem uns que facilita, que não é tão rápido assim o cantar, e aí ajuda. Os antigos são Frank Sinatra. Frank Sinatra. Yes. Nina Simone. Nina Nina Simone. Simone. Gosto. Aquele country, como é o nome dele? Ele ganhou até um prêmio. Sim, estou tentando lembrar que ele virou muçulmano. Não, esse é o Cat Stevens. Esse é o Cat Stevens, verdade. O Counting Crow é uma banda muito legal, que eu aprendi muita coisa com eles, ouvindo as letras deles. Counting Crow. Fran, no microphone. Mande, escreve lá, por favor. Então, Escreve lá, por favor. cada um escreva um exemplo no grupo para poder lembrar todo mundo. Ok? Então, Francisca, como eu estava falando, essas palavras que são usadas no livro, aqui na pronúncia, são palavras fáceis, palavras que já apareceram para você em algum momento, na escola ou em algum filme, são todas palavras fáceis. Car, hair, near, bird, go. Para quê? Para você poder repetir. Se aparece, porque esses símbolos são os que aparecem no dicionário. No dicionário aparecem esses símbolos. Então, se você colocar, se você abrir o dicionário e ver uma palavra, não sabe como pronuncia, você pode abrir aqui e ver, se é esse símbolo aqui, é bird, como bird, então você pode fazer associação com a palavra nova, entendeu? Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Mais uma dica. O Google fala para vocês. O Google fala. Então, vocês podem colocar a palavra no Google e pedir para ele falar, para vocês repetirem o som. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora para vocês. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? Fine. Clarice, how do you study English? A gente está em português. A gente está revendo como é que cada um estuda para poder pegar ideias dos outros e poder implementar na sua forma de estudar também. É para falar em inglês ou em português? Em português, eu assisto série, vejo filme em inglês. Às vezes na maioria das vezes eu repito muitas vezes para poder memorizar as palavras. E eu coloco em inglês e coloco a legenda em português. E às vezes eu assisto assim em legenda, quando eu já assisti a série algumas vezes. E faço a tarefa de casa, ajuda muito, e é assim. E escuto muita música em inglês também. Ok. Uma coisa importante também que você falou é fazer as tarefas de casa, né, Clarice? As tarefas de casa, e se puder, fazendo as tarefas de casa, falando, lendo e falando a frase que vocês estão fazendo. É importante também. Let me see if this is possible. Let me see. Here we are. Google.
No tradutor dá, mas aí tem que botar a palavra lá, né? Aham. Antigamente dava para fazer no próprio Google, não sei o que aconteceu. Então pode ir no tradutor, let's see. Enormous. Enormous. Ok? So, É. isso aqui já ajuda quem não gosta de lidar com símbolos fonéticos. Coloca no tradutor e depois coloca no para ouvir. Vamos colocar bird. Aquele símbolo, Francisca, que você não tinha certeza como você pronunciava. Aí coloca a palavra que estava no livro. Bird. Bird. Viu, Fran? Yes, mas é do 44, do mole. É um M, um C, o contrário, um R. O 44 é bird. Não, o meu tá mole. M-O-R-E. Ah, é more. É mesmo. Aí coloca more. 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 E esse O ao contrário, que é um C ao contrário, a pronúncia é O. O. More. More. I understand. Thank you very much. Ok. Cíntia, eu procurei o gourmet não é origem inglesa, né? No, but you have it in English too. So let's look here. Gourmet. Gourmet. Tipo comer, comer. Gourmet. 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 Tá ouvindo o R, Cristiano? Gourmet. 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 Okay? So, no, the origin of gourmet is French. The origin is French. Like café. Café is French. The Nossa, origin is French also, café. Ok? Isso aqui já ajuda muito. Isso aqui já ajuda muito para aprender a pronunciar. Let's see. Let's see. How do you say in English? Frases completas dá de colocar. How do you say in English? How do you say English? How do you say English? How do you say in English? É rápido, meu Deus. How do you say? But then you can go word by word. You can go word by word. Let me see. How? Oh. How do? How do you?
How do you say in English? Yes, you can go word by word and then the complete phrase. How do you say in English? Yes? Yes. Possibilities. Yes. All of these are possibilities, okay? Ajudou? É, Muito. Tô. Ótimo. E aí? Teacher, Yes. e quantos minutos você recomenda estudar por dia em inglês? Fran, se você só tem 10 minutos, pega esses 10 minutos e estuda 10 minutos. Se você tem meia hora, ótimo, meia hora. Se você tem uma hora, melhor ainda, porque você pode escrever, pronunciar, ler. Você pode fazer várias formas. Se você só tem 15 minutos e para isso você vai repetir 5 frases, tá ótimo. Não tem assim uma receita para todo mundo. Cada um vai ver o que pode. E o que a Tayana falou de colocar a música, por exemplo. Às vezes uma música inteira é cansativo demais. Então pega uma estrofe da música e repete ela várias vezes. Canta junto, só um pedacinho. Isso já vai ajudar. Isso, por exemplo, se você tem uma hora, dá para você fazer música, ler alguma coisa, fazer o dever de casa mais de uma vez. Tudo isso. Escutar a aula de novo. Eu escuto a aula. Eu gosto de escutar a aula de novo. Aham. A Maria Luísa também. Então, ela não entendeu alguma coisa, volta, coloca a aula de novo para escutar. Enquanto ela não vinha... Ano passado, né, tinha algumas aulas que você não podia vir por causa da escola, Maria Luísa. Maria Luísa fez tudo praticamente sozinha, right? Yes. Yes. Very good. Okay. Let's go to the homework now. We have 5 minutes antes de fechar, before it ends. 5 minutes before it ends. Let's go to the homework in the workbook. Page 73. Page 73. What can you buy at a drugstore? At a drugstore, you can buy some shampoo. Number 2, Cristiano. Little F. A newsstand. Very good. A magazine. Very good. A magazine. Magazine. That's right. Number 3, Francisca. A post office. Some stamp. Some stamps. That's right. Very Some good. stamp. That's right. Good. Number 4, Maria Clara. A café, you can buy a cup of coffee. Perfect. Number 5, Maria Luísa. Gente, eu não tive dúvida e não consegui fazer. Okay. Eu não entendi. In English, I couldn't do it. Repeat. I couldn't do it. Okay, it was difficult. Very good. Arthur. 5. Number 5. Okay. Little. No, Letter? Letter. Okay. Letter C. A pound of orange.
Very good. At a market, a pound of oranges. A market. Easy. Number 6. A train station, letter G, a round trip to Boston. Perfect. Number 7, Tayana. Tayana. Okay, Uli, number 7. Hello, Uli. Hello, teacher. A clothing store, a pair of jeans. That's right. Pronunciation. A pair of jeans. A pair of jeans. Very good. A pair of jeans because jeans has 2 legs. Pair of Yes. jeans. Okay, 2 legs, pair. Excellent. Very nice. Now let's do word order. And this is important, right? The word order, as Artur was saying, he is always very curious about the structure, the order of the words. I'd like a glass of water, please. Maria Clara, number 2. Would you like some cake? Perfect. Would you like some cake? Excellent. Francisca, number 3. We don't have any fruits. Perfect. Pronunciation, fruit. Fruit. Yes, no E, not fruit. 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 Exactly. Clarice, number 4. What would you like to drink? Perfect. What would you like to drink? Yes. Artur, number 5. I don't know, but I try. Okay. Can I have any stamps, please? Oh, look, the word is, Some, okay. but it's the correct Can I have position. some stamps, please? Can I have some Okay. stamps, please? It's the same position. Very good. Okay. And this is not